Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe no Instagram Viver de Renda Canal e no nosso outro canal aqui no YouTube, o Café com Ações. A Vale demitiu 157 funcionários após violação do Código de Conduta da empresa. Essa notícia me chamou a atenção. Os ambientes da indústria de mineração são tidos há algum tempo como ambientes tradicionalmente tóxicos no que se diz respeito aos locais de trabalho. E a Vale revelou que criou um programa de denúncias que acabou resultando na demissão de 157 funcionários. 157 funcionários da Vale foram demitidos por conta deste programa de denúncias. Aí me chamou a atenção, fui ver a matéria do Valor Econômico e dizendo o seguinte, que a Vale criou um programa de ética e compliance e tem um canal da empresa que recebeu 6.248 denúncias, consultas e reclamações, resultando em 3.014 ações corretivas, visando melhorar o ambiente de trabalho da empresa. Entre os incidentes que a empresa entendeu como graves, confirmados em 2021, estão 11 casos de assédio sexual no Brasil, todos envolvendo vítimas do sexo feminino, e 3 casos de discriminação, incluindo 2 por questões de gênero e 1 por orientação sexual. Foram 18 casos confirmados de assédio moral. Os resultados do programa de ética e conformidade da Vale ocorrem após a publicação de uma análise externa da concorrente, a Rio Tinto, que mostrou intimidação e assédio generalizados também no ambiente de trabalho. As empresas de mineração buscam melhorar a cultura em seus ambientes, ainda dominados por homens e muitas vezes em locais remotos, inóspitos, pois enfrentam pressão constante de investidores, governos e sociedade civil para lidar com seus impactos nas comunidades e no meio ambiente. Então veja, a empresa se movimentando para mudar alguns aspectos relacionados à toxicidade do ambiente de trabalho. Importante a gente estar observando a empresa se estruturando, né? E se posicionando contra determinadas coisas que no passado eram toleradas e agora não mais. Isso se deve também à pressão dos investidores, né? Lembre-se que em 2020 eu cheguei a comentar que a Vale tinha voltado ao meu radar quando eu percebi que pela primeira vez na história a maior participação da base acionária da Vale era composta por estrangeiros. Na época, 55% dos acionistas da Vale já eram estrangeiros. Isso me chamou a atenção, porque eu disse, bom, haverá agora uma pressão por parte destes investidores para que a empresa se transforme com relação a medidas de segurança, a questões relacionadas ao meio ambiente, sua própria estrutura interna. Entendi que a Vale passaria por um processo de mudança. E aí você vê que essas mudanças estão acontecendo. Essa participação maior dos estrangeiros, de fundos de investimentos, de grandes players de outros países, é positivo nas empresas brasileiras, levam elas a um outro patamar. Uma outra matéria me chamou a atenção, desta feita da Azul. A Azul criou voos fictícios. A Azul criou voos fictícios para a Ucrânia, para que os clientes possam doar dinheiro a refugiados. O preço do bilhete é a doação. Vai variar de acordo com os dias da semana do voo. Há espaço para doações que vão de R$10 a até R$250. Olha que interessante essa iniciativa da Vale, da Azul, não é verdade? Em uma ação humanitária que foi lançada na sexta-feira que passou, no site da companhia, a Azul Linhas Aéreas passou a vender passagens fictícias de Campinas para Kiev, a capital ucraniana. O objetivo é arrecadar doações para as famílias afetadas pelo conflito.
A compra pode ser feita diretamente pelo site oficial da empresa, o www.voiazul.com.br. E o interessante é que a Azul usou a mesma metodologia de variação de passagem tradicional para dividir as doações. O preço do bilhete, ou seja, a doação, vai variar de acordo com os dias da semana do voo. Há espaço para doações que vão de R$10 a até R$250. Os clientes poderão comprar assento nas classes Economy, Economy Extra e Business, ou mesmo adquirir franquia de bagagem para qualquer um dos voos fictícios. Olha, é interessante a gente observar essas ações das empresas. Isso nos diz muito sobre a cultura de uma empresa, sobre a cultura do seu fundador. Isso nos mostra a postura da organização diante de temas relevantes, né? E isso nos diz muito sobre a empresa. Comecem a prestar atenção nisso. Eu presto. Comecem a prestar atenção nisso, porque isso nos diz muito sobre uma empresa. Todo montante arrecadado será integralmente destinado ao Comitê Internacional da Cruz Vermelha, instituição que tem oferecido apoio aos cidadãos ucranianos e aos refugiados. Mesmo diante do conflito, a Azul não poderia ficar de fora da rede de solidariedade para amparar os refugiados e vítimas deste conflito. Por isso, nós vamos utilizar toda a nossa força de vendas para incentivar essas doações. Estamos preparando comunicações para os mais de 14 milhões de membros do Tudo Azul, para aqueles que viajam conosco todos os meses e, claro, falaremos também com os nossos parceiros, fornecedores e todo o universo azul. 100% do que conseguirmos arrecadar será doado, levando alento aos corações de todos que estão sofrendo com esse momento, disse o vice-presidente de Receitas da Azul. O número de refugiados que fogem dos conflitos na Ucrânia atingiu 2,5 milhões na sexta-feira passada. Os dados foram divulgados em rede social pelo Alto Comissário das Nações Unidas para Refugiados. Segundo Filippo Grandi, há ainda cerca de 2 milhões de pessoas desalojadas na Ucrânia. Uma tragédia, e as empresas podem não só retaliar a Rússia, como já estão fazendo, mais de 300 empresas já encerraram suas atividades na Rússia, encerraram suas operações e podem contribuir também por essas iniciativas, né? Parabéns à direção da Azul, parabéns a todo o time da Azul por essa iniciativa. Muito bom. Isso nos diz muito sobre uma empresa. Vale a pena observar esse tipo de coisa. Muito bem. Os dados de banda larga fixa apontam para uma desaceleração dos provedores regionais. A Anatel publicou as primeiras estatísticas de 2022 sobre o mercado de banda larga fixa e informou que há 40,185 milhões de acessos notificados pelas operadoras. Entre as chamadas prestadoras de pequeno porte, houve uma redução de 1,2 milhão de clientes. Uma redução de 1,2 milhões de clientes. Vou comentar já sobre essa redução. Bastante fora da curva, a queda pode estar relacionada à comum subnotificação de acessos entre algumas empresas menores. A distorção afetou também os dados do mercado total de banda larga em janeiro, que recuou 3%, frente a dezembro, nos números preliminares da Anatel. Os dados de 2021, contudo, estão ajustados e mostram uma desaceleração no ritmo de crescimento dos provedores regionais, a despeito do salto de 60% no número de clientes. Na primeira metade do ano passado, as pequenas provedoras ativaram 3,022 milhões de novos contratos e já na segunda metade o número caiu para 2,159 milhões. Então, está aí um pouco uma fotografia desse mercado, né? A tendência de desaceleração foi apontada nesta semana pela WDC Networks, no balanço anual da tradicional fornecedora de ISPs. Em relatório preliminar de janeiro, a Brisanet, que é a maior das pequenas provedoras regionais do país, também havia falado em crescimento aquém do esperado, nomeando problemas na cadeia de fornecimento e inflação como alguma das causas. Ainda assim, os números do segmento
seguem bastante expressivos. Juntos, os provedores regionais somam mais de 19 milhões de acessos em internet fixa, sendo que 16 milhões desses 19 milhões são em fibra ótica. Quem lidera esse mercado é a Brisanet, com 864 mil acessos, seguidos pela Algar, com 751 mil, Desktop, 621 mil, Vero, 558 mil, Unifique, 505 mil, Americanet, 390 mil. Então, temos aí um pouco esse mercado dos pequenos provedores. Quando a gente olha para os grandes, o que é que nos disse o relatório da Anatel? Houve pouca mudança na base de clientes. A líder de mercado, com 9,723 milhões de acessos, continua sendo a Claro. Houve uma perda líquida de apenas 8 mil contratos. A segunda colocada é a Vivo, com 6,322 milhões de assinantes. E a TIM, com 691 mil, tiveram variações de menos de 1.000 clientes em janeiro. A Oi, que liderou adições líquidas em 2021, apontou 22 mil desconexões no primeiro mês deste ano. Ficou com 5,202 milhões. O carro-chefe da operação de banda larga, a fibra ótica, rendeu 52,6 mil novas assinaturas líquidas para a empresa, uma alta de 1,4%. Foi para 3,746 milhões de clientes na Oi Fibra. Dessa forma, a Vivo, ela largou na frente na corrida do FTTH, com 77,9 mil novos acessos em janeiro, com entrada em novas cidades e sobreposição com fibra de sua rede de cobre. A empresa tem a maior base óptica do país, com 4,687 milhões de casas conectadas. Então, temos aí a concorrente da Oi, né? Chama-se Vivo. Ela tem 4,687 milhões de casas conectadas, versus a Oi, com 3.746 mil casas conectadas. Então, é esse o parâmetro que a gente tem. A Vivo está com quase 1 milhão de casas conectadas a mais. Qual as projeções que eu faço? É que daqui a 12, 16 meses é possível que a gente enxergue uma reversão e que a Oi ocupe o primeiro lugar em casas conectadas, entre 12 e 16 meses. Vai depender muito do plano de investimentos que a gente espera ver acontecendo com a Vital. Depende muito disso aí. Mas como a previsão são 7 bilhões de reais de investimentos por ano, entendo que isso vai ajudar a tirar essa dianteira que a Vivo possui, né? Com relação aos números que eu apresentei antes de banda larga, que a Claro está na frente, né, com 9,7 milhões de acessos, não devemos considerar esses números da Claro, porque muito disso é aquela velha internet e não a internet de fibra, né? Então é aquela velha internet satélite cabo coaxial, e isso não serve de parâmetro para o novo mundo que a gente está falando, né, de internet. Então aquelas conexões de cabo coaxial, isso não é referência para a gente pensar no futuro. Então, o grande concorrente de fato da Oi chama-se Vivo, né? A diferença, a Vivo muito concentrada em São Paulo e a Oi com uma capilaridade nacional. Essa é uma grande diferença, né? Com relação aos pequenos, a gente viu que o relatório aponta para uma queda, uma desaceleração, né? Uma queda com relação aos números de clientes. O que isso nos indica? Nos indica que muitos desses clientes devem estar migrando para as grandes operadoras. Muitos desses clientes das pequenas provedoras devem estar migrando para as grandes, para a Oi, para a Vivo, para a TIM. É isso que eu estou enxergando, para a Claro também. Então é isso que eu estou enxergando. Nós já estamos falando há algum tempo que vai haver uma consolidação nesse mercado e que essas pequenas provedoras regionais
a tendência é o desaparecimento. Simples assim. Não há outro caminho, não há outra expectativa que não seja essa. Algumas sobreviverão, mas como o mercado é muito pulverizado, a grande maioria vai desaparecer. A grande maioria vai desaparecer. É isso que a gente entende que vai acontecer. Acreditamos que nos próximos, considerando este ano, 2022, 2023, a gente vai passar por um processo muito acelerado de consolidação. Quando a gente chegar em 2024, já veremos uma nova fotografia nesse mercado de fibra ótica. É isso que a gente tem como expectativa. Quero aproveitar para dizer a vocês que a gente está com a nossa seleção de empresas. Se você ainda não conhece, aqui na descrição do vídeo tem o nosso link para você acessar via o portal Eduz, né? Algumas pessoas estão tendo dificuldades para acessar nossa seleção de empresas. Como é que se faz isso? Você, ao contratar a assinatura anual, R$ 180, você vai ter acesso a um estudo com 7 empresas de longo prazo, Brasil e Estados Unidos, e a gente mensalmente, ao longo desses 12 meses, a gente vai estar atualizando nossas ideias, nossos estudos sobre estratégia, sobre pontos de entrada, sobre o cenário dessas empresas, o cenário macroeconômico. Então, é um estudo que vai lhe ajudar a tomada de decisão e a formatar uma estratégia para conduzir os seus investimentos. Então, vale a pena, R$ 180 apenas. Você fazendo o pagamento na plataforma Eduz, depois na parte superior você vai ver lá em cima escrito Nutror. Aí você clica no Nutror e após ter confirmado o seu pagamento de R$ 180, que pode inclusive dividir em 12 parcelas, você tem, entrando pelo Nutror, o acesso ao material em PDF. Aí é só baixar o material mês a mês, vai estar disponível. A data de postagem que a gente vai estar fazendo desse material a cada mês será no dia 14, né? Dia 14 de cada mês você vai ter uma atualização. Portanto, esteja atento a essa possibilidade, R$ 180 a nossa seleção de empresas. Quem também tiver interesse no nosso programa de mentoria, que é um assessoramento que a gente faz individualmente ou em grupos, é só nos contactar também pelo e-mail ou pelo direct do Instagram, ok? Muito bem, para finalizar, eu queria deixar com vocês uma informação interessante que é sobre a carteira de investimentos do Warren Buffett, né? Eu fiz um comparativo para mostrar para vocês como era a carteira do Warren Buffett em 2020, no final de 2020, e como ela ficou no final de 2021, né? Para que a gente possa então ter esse olhar, né? No final de 2020, em 31 de dezembro de 2020, a carteira do Warren Buffett tinha Apple com 44% do seu capital alocado em Apple, depois vinha Coca-Cola com 8%, a American Express com 7%, a Kraft Heinz com 4%, a Verizon com 3%, a Moody's com 3%, o US Bancorp com 2%, a Davita Healthcare com 2%, a Chevron com 2% e outros 14%. Então são pequenos negócios, pequenas empresas que ele investe para compor a sua carteira. Mas vejam que 44% na Apple, 8% de Coca-Cola, aí a gente já tem 52%, 7% de American Express, já vamos para 59%, 4% da Kraft Heinz, já chegamos a 63%, mais Verizon 3%, 66%, Moody's 3%, 69%. Então veja que quase 70% do capital dele está em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 empresas, 70% em 7 empresas. Percebem? Por isso, o Warren Buffett afirma que a diversificação é uma proteção contra a ignorância. Quem não sabe o que faz. Para quem sabe o que faz, Warren Buffett diz, a diversificação não faz nenhum sentido. Então, vejam a lógica do Warren Buffett. Todo o seu capital investido em ações. Não investe em mais nada que não seja Bolsa de Valores. Ele foca na Bolsa de Valores americana. E concentra praticamente 70% do seu capital em 7 empresas.
poucas e boas empresas. É a estratégia que eu adoto. Poucas e boas empresas investindo para o longo prazo. E notem que 44% em 2020, 31 de dezembro de 2020, era em uma única empresa, a Apple. Vejam vocês, né? Bom, o que foi que mudou de final de 2020 para o final de 2021? Teve mudança? Teve. A Apple, por exemplo, passou para 47,6%. Ela era 44%, passou para 47,6%. Ele aumentou a posição dele em Apple, né? E o que mais aconteceu? O segundo lugar passou a ser ocupado pelo Bank of America, com 13,6%. 13,6% é o Bank of America. Aí, além disso, ele passou a ter 7,5% do American Express, 7,16% com a Coca-Cola, 3,53% com a Kraft Heinz e 20,6% com outros, né? Então, 47, 50, 60, 67, 68, 75, 78, quer dizer, 78% do capital dele está alocado em 1, 2, 3, 4, 5 empresas. 78% do capital dele está alocado em 5 empresas. Ou seja, ele aumentou a concentração de um ano para o outro. Tinha 70% em 7 empresas. Passou a ter 78% em 5 empresas. Perceberam? Temos que aprender com Warren Buffett. Reflitam sobre esses dados, reflitam sobre esses números. Isso é muito importante, entender a lógica do maior investidor de ações do mundo. Maior investidor de ações do mundo. Como é que ele faz? Como é que ele age? E lembrando, esse investimento de Apple, que já é de 47,6%, que cresceu, né? Quase metade do dinheiro dele está em uma única empresa. Esse investimento ele começou a fazer há um pouco mais de 5 anos. Está indo para o 6º ano de investimento na Apple. Carregando, comprando mais, comprando mais. Ele não tinha 47,6% no início, né? Então ele foi acumulando. Veja a lógica. Em vez de ser vendedor, ele é comprador. Ele compra e acumula. Compra e acumula. Quando tem correção, compra mais. Tem correção, compra mais. Será que a gente pode tentar aprender com Warren Buffett? Eu recomendo. Se gostou do vídeo, deixe o like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima. Tchau.